Olá, gringas! Estamos aqui mais uma vez no Gringas Podcast. E hoje, gente, tem que falar uma coisa pra vocês. Eu cresci vendo uma peça de teatro chamada Confissões de Adolescentes. Não sei quem é da minha época, mas nossa, como eu amava. Não, eu queria ser uma delas, tá? Mas a vida foi tão legal comigo que me trouxe a nossa querida Dani Valente. Bem-vinda, Dani. Eu tô tão feliz, até emocionada de ter uma pessoa que eu admirei na minha juventude, aqui do meu lado conversando comigo. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Eu que tô feliz. Obrigada pelo convite. Tô me sentindo honrada. A sua carreira começou ali naquela peça de teatro mesmo ou começou antes daquela peça de teatro? Não, aquela peça de teatro foi o start para a série que veio depois. Eu fiz a série para TV. Eu não cheguei a fazer a peça. Você não... Não, eu fiz a série para TV. Amiga. Mas foi essa peça que marcou essa geração. Sim. Né? Foi muito importante, porque nessa época eu era louca para assistir a peça e não conseguia ingresso. Porque estava lotado. E aí depois, quando eu entrei para a série, eu falei, gente, será que agora vocês me levam para assistir essa peça que eu não consigo? E aí eu fiquei muito emocionada, porque imagina, foi meu primeiro trabalho como atriz na TV. Eu fazia teatro, mas fazia uma outra peça. E aí eu fui de carro com a Maria Mariana, Nossa, que era autora, que era uma das quatro, né? E aí eu fui de carro pro teatro para assistir a peça com a autora, aí eu fiquei... Uau! Foi o seu sonho de adolescente foi também. Foi meu sonho, eu realizei meu sonho de adolescente. Ai, que coisa gostosa, Dani. E é muito legal ver a gente realizar aquela coisa, principalmente de adolescente, né? Que a gente tá imaginando a vida inteira acontecendo, de repente acontece uma coisa dessa. Muito legal. E como é que foi, Dani, assim, esse comecinho teu de carreira? Porque você fez muitas coisas na Globo que eu cresci vendo, muitas pessoas cresceram vendo, né? E você era muito jovem, então como é que foi você lidar com toda essa fama, com esse trabalho, sei lá, você estava na escola ainda, né? Uma escola, com a sua vida naquela época. Porque eu comecei a fazer teatro na idade da minha filha, assim, com 12, 13 anos, e a primeira peça profissional foi aos 14. Então, eu fui uma adolescente que minha mãe fala que eu não dei trabalho nenhum, porque eu não tinha tempo para dar trabalho para minha mãe. Eu era adolescente muito ocupada. Eu estava estava na escola, tinha que estudar, né, para passar de ano. Eu fazia os cursos de teatro, fazia curso de dança, fazia curso de línguas. Eu fazia tudo quanto é curso e fim de semana eu tinha que ir para o teatro trabalhar. Então, eu não tinha um dia de folga. Eu era muito ocupada. Sim, sim. Não, e a gente te viu em várias coisas, né? Tinha a Malhação, tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que nossa, era tudo de bom. Qual desses trabalhos, Zorra Total, né? Sim. Todos esses trabalhos que você fez, que você acha que mais te marcou, que você gostou muito? O que mais marcou foi o Confissões de Adolescente, até pela idade que eu tava, né? Eu tinha 16 anos quando a gente fez o piloto, então eu fiz dos 16 até os 18, que a gente fez mais de uma temporada, e a última temporada foi uma coprodução com a França. Então eu fiz alguns episódios no Brasil, com 18 anos, e outros na França, fazendo em francês, ainda por cima. Você fala francês? Tive que aprender, não tive outra opção. Você aprendeu para fazer a série? Para fazer a série. Você deve ter uma cabeça muito boa para memorizar, hein? Naquela época eu tinha, né? Agora já... a vida vai passando, né? Já encheu bastante de informação ali na cabeça. Muita informação, já deu uma preguicinha, né? Mas sim, imagina, eu tava com 18 anos e assim, quando você tem que aprender uma outra língua, uma coisa é você querer aprender uma outra língua. Outra coisa é você tem 3 meses para falar uma outra língua. Então, eu acho que quando você tá sob pressão, é mais fácil de você aprender alguma coisa, né? Porque você não dá para adiar um pouquinho, não dá não. Temos filmagem em francês. Então, isso foi um grande motivador, né? Sim, sim. E você foi até a França para filmar ou eles filmaram no Brasil? Eu filmei em Paris. Ai, que Aí legal. foi muito interessante a experiência, porque foi a primeira vez que eu fui morar sozinha, com 18 anos. Então, e você foi com as meninas também na verdade, do filme ou sozinha? Eram 4 protagonistas na série, né? Sim. E de brasileira, só eu e a Maria Mariana. E o resto do elenco era francês. As outras meninas eram francesas, porque a história é que a gente tinha ido fazer um intercâmbio.
Ai, que legal. Então, o elenco todo era francês. A série foi toda filmada em francês. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive que dublar a série todinha de novo em português. Fez 2 vezes, praticamente. Fiz 2 vezes, eu tive que me dublar. Sim. E então você foi Brasil, foi pra França. E como é que você parou aqui nos Estados Unidos? A culpa do meu marido. Porque ele morou muitos anos antes de me conhecer. Ele morava em Los Angeles, né? Morava em Beverly Hills. Se formou na Pepperdine, lá em business. Então, para ele, Los Angeles era a casa, né? Ele conhecia tudo e conheceu muita gente. E quando ele me conheceu, ele morava em Beverly Hills, ele foi fazer uma dublagem de um filme no Brasil e me conheceu e não voltou. E aí, no dia que ele me conheceu, ele já foi para minha casa e nunca mais saiu. Was meant to be. Exatamente. E aí ficou 8 anos no meu ouvido falando, a gente tem que morar nos Estados Unidos, a gente tem que ir para Los Angeles, porque lá, enfim, ele queria voltar para onde ele se sentia em casa, né? Eu falei, não posso, tenho uma carreira aqui no Brasil. Eu trabalhava, era contratada de 2 televisões, eu fazia teatro, eu fazia cinema, fazia muita coisa. Aí depois, quando minha filha nasceu, eu comecei a ver um mundo diferente, né? Porque aí já não sou eu mais em primeiro lugar, né? Então, o Brasil, eu comecei a notar, eu estava me sentindo muito insegura. Então, eu trabalhava muito, a minha filha ficava muito tempo com a babá. Então, eu falei assim, vamos sim, acho que está na hora. Eu já estava com a fibromialgia, mas eu não tinha sido diagnosticada ainda. Então, eu ficava muito cansada, eu ficava com fadiga crônica, eu tinha dores pelo corpo todo. Então, eu culpava o trabalho por isso, né? Eu falava, isso é porque eu não estou tendo tempo para descansar. E, na verdade, não era um problema crônico, né? Que eu estava ali desenvolvendo. E aí eu fui ficando cada vez mais cansada. Eu falei, de repente não é isso. Então eu falei, vamos para outro país, que vai ser a oportunidade de eu me afastar dessa vida. E que até então eu estava feliz, mas o corpo foi me colocando limitações que eu não tinha antes. E é uma maneira de eu me voltar mais para minha família, cuidar mais da minha filha, do meu marido. Enfim, eu coloquei a família em primeiro lugar, né? Sim. Mal sabia o que eu ia encarar, né? Pois é. Mal sabia que você ia encarar. Eu já sei o que você tá falando. Porque eu fiz eu casei com um americano, fomos pro Brasil, tive minha filha. Tive minha filha aqui, na verdade, fomos com ela nenê pra lá. Quando ela completou 5 anos, eu falei, vamos voltar, né? Por causa dela. Mas a gente volta pra cá, a gente vira a mãe, cozinheira, empregada, tudo. Babá. Não é verdade que aqui a gente faz muito mais que a gente faz no Brasil com os filhos? Não, e outra, no Brasil todo mundo tem a imagem que quando a gente vem para os Estados Unidos, nossa, mas elas estão, que vida boa! Ai, mas que tranquilidade! E não sei o quê. Eu falei, vem filha, vem encarar aqui. Vem, coisa que eu nunca fiz no Brasil, tive que aprender a cozinhar. Eu tive que aprender, porque lá a gente tem essa facilidade, né? De contratar pessoas para ajudarem a gente nos serviços, até porque a mulher no Brasil, a maioria, pelo menos o meio em que eu vivia, eu ficava mais fora de casa do que em casa. Então, a Valentina tinha uma babá, a babá dormia na minha casa, sabe? Eu tinha cozinheira, tinha a Cida que arrumava a minha casa, que me ajudava, que fazia comidinha, que era assim, tá na mesa. Hoje a frase que eu mais gosto de ouvir quando chego no Brasil é, Dani, tá na mesa. Ai, que delícia, gente, é muito bom. Tá na mesa, só sentar e comer, oi? Que é isso? É muito bom. Uma chiqueria, né? Uma mordomia, né? Então eu comecei a encarar, porque eu vim com a cabeça do Brasil. Então eu falei, caramba, vou ter que lavar roupa, vou ter que aprender a cozinhar, vou ter que levar minha filha à escola, vou ter que levar minha filha para fazer as atividades extras, né? Vou ter que fazer tudo. Mas por outro lado é tão lindo, né? Porque a gente faz uma conexão diferente com a família da gente, né? E a gente consegue. Porque eu conheço mulheres que quando vêm passar as férias aqui com as crianças, né? Ficam desesperadas, porque a babá não vem. Aí elas ficam preocupadas de não dar conta. Eu falei, não, a gente dá conta.
Família, E principalmente, a gente vê as americanas, né? Americanas que têm 3, 4 filhos. E trabalha fora. E trabalha fora, Isso. leva pra escola e tá carregando, e tá no supermercado com 2 dentro do carrinho, uma aqui no colo, pegando as coisas. Eu falei, gente, é admirável, não é? A gente é mais Mulher Maravilha que a gente pensa, às vezes. Quando a gente chega aqui, a gente descobre vários outros talentos que no Brasil estavam escondidos, não é verdade? É. Até minha unha eu comecei a fazer sozinha quando eu cheguei aqui, mas Pois hoje eu até tô contrato alguém. escondendo a minha, tô escondendo a minha porque eu não tive tempo. Ai. Pois é. E falando um pouquinho dessa fibromialgia, então começou no Brasil, mas você descobriu no Brasil ou aqui? Aqui eu descobri em Los Angeles. Eu fui diagnosticada por uma neurologista em Los Angeles, mas eu já estava com todos os sintomas no Brasil, que era um cansaço extremo, dores por todo o corpo, e eu ia aos médicos e fazia os exames de sangue, os exames que tinha que fazer e estava ótimo. Então aí você vai pro psiquiatra, pro psicólogo, porque você acha que te falam, né, que é tudo da sua cabeça, que é estresse, aí você fala, meu Deus do céu, mas o que eu tô sentindo é real, tô sentindo enxaqueca, eu tô sentindo uma dor no braço que parece que uma porta de carro fechou no meu braço, eu não tô conseguindo andar, não tô conseguindo esticar a coluna, meu joelho tá doendo, ai, agora é dor no peito, ai, então você fala, gente, nossa, tem alguma coisa muito errada acontecendo. É um nível bem alto que você tem de dor, né? Na fibromialgia existem níveis de dores ou todo mundo tem essa dor tão forte? Todo mundo tem, mas assim, é um dia de cada vez. Então, quando me convidaram aqui para participar do seu podcast, eu até falei, eu avisei, eu falei, olha, confirma um dia antes, porque eu não sei como eu vou estar. Eu nunca sei como eu vou acordar no dia seguinte. Minha filha, mãe, vamos no parque, vamos fazer? Falo, vamos, filha, vamos fazer. E tem dia que eu falo, filha, perdão, mas eu não consigo, porque é um dia de cada vez. Então, agora o que mais me pegou ultimamente foi o quadril. Caí? Não. Tive algum acidente? Não tive nenhum acidente. Eu tive que eu andei à beça quando eu fui nas férias para a Europa e eu fiquei muito mal depois. Então, isso causou uma bursite no meu quadril, por exemplo, porque quem tem fibromialgia tudo sente uma dor a mais, né? E uma coisa chamada IT band syndrome, que é a inflamação do, me perdoe se eu estiver falando errado, iliotibial, que pega do quadril e pega toda a lateral da coxa e vai até o meio das costas. Então eu não tenho posição para dormir. Aqui, ó, não consigo ficar com a perna cruzada há muito tempo. Então eu tô sempre com dor, sempre com dor. Nossa, às vezes incapacitante, às vezes não, como eu tô aqui. Sim, entendeu? Sim, mas atrapalha até o sono, então você acaba até tendo uma insônia por causa disso, né? É porque dorme mal. a dor me acorda. Nossa, mãe. Então, às vezes eu posso até estar com bastante soninho, mas às vezes a dor me acorda. E aí fica difícil achar a posição. Sim. E você vê que tem alguns triggers, algumas coisas que encadeiam mais ou menos também? Estresse. Estresse é a pior coisa, assim. Se eu tenho... Se alguém me estressa por qualquer motivo, ou gente que fala alto, ou se eu vejo uma briga, ou se tem discussão, ou se eu vejo uma notícia muito ruim, ou se eu fico sabendo, porque eu tenho, a gente tem uma tendência a ter uma empatia muito grande, e eu já vi que não sou só eu, pessoas com fibromialgia, de mulheres que eu já conversei, todas, se você fala que você está com algum problema, ela sente com você e por você. Então, isso reflete no nosso corpo. Sabe? Então, às vezes, você tá até bem, não, eu tô encarando essa notícia de boa. Mas aí, no dia seguinte, o teu corpo... Você sente. Te mostra que não foi tão fácil, tão leve quanto a gente imaginava, sabe? E como que é conciliar isso hoje com a sua vida no dia a dia? Você tem que tirar sempre todo dia um tempo para descansar? Ou você tem épocas que você fica, né, de cama, como você já até comentou? Como que é o dia a dia de uma pessoa que tem uma fibromialgia? O meu dia a dia é assim, como é um dia de cada vez, né? Quando eu tô com energia e sem dor, eu falo pra família, vamos pra rua! Vamos fazer tudo que tem direito! Vamos fazer, eu tenho que aproveitar que nem um celular que a bateria dura pouco, sabe? Vamos fazer, onde a gente vai? Vamos! Não sei o que, aí vai dando a tarde, assim, eu vou falando assim, gente, tá acabando. Ih, acabou, tenho que ir pra casa. Então tem o cansaço, né? Então às vezes eu consigo cozinhar, fazer um monte de coisa gostosa. Na maioria das vezes eu não consigo nem isso.
Ainda bem que a minha filha gosta de cozinhar. Olha que maravilha! Nossa, Uau! ela faz cada coisa gostosa. E meu marido cozinha também. Então, ainda bem. Porque Você se está em boas dependesse de mim. mãos em casa. Então tem dia que cada um que toma a frente do negócio, sabe? Sim. Mas eu gostaria de cozinhar mais, de fazer mais coisas com a família. Várias vezes minha família sai para passear e eu fico em casa. E assim, tem dia que é tranquilo, tem dia que não é. Agora, todo dia eu tenho que tirar pelo menos um momento para mim, mas a minha família entende. No começo não entendiam, mas agora eles entendem. Eu falo, olha, quando eu falo, eu tenho que deitar, eu tenho que descansar, todo mundo já sabe que eu realmente preciso. Não é assim, eu não quero ficar reclamando. Sim. Quando eu falo para eles que estou com dor, eu já estou com dor há muito tempo. Entendeu? Eu evito de reclamar. Quando eu choro, então, é porque eu já não aguento mais. Porque com muita dor sem descanso, vem um cansaço absurdo. Você fica cansado de sentir dor. Sim. E Dani, pelo que eu tenho visto, não é só uma dor física, parece que é uma dor emocional também, Mas né? vira Cabeça emocional. fica... Vira emocional, porque imagina você que você tá com espinho, né? E esse espinho, quando você vai no médico, ele tira esse espinho. Então, tem a dor que vai cicatrizando e vai aliviando. Você vai tomando os remédios e vai aliviando. No nosso caso, não. É sem parar, 24 horas por dia, não tem posição, nada. Nada. Às vezes eu falo assim, mãe, eu sinto que às vezes eu tô levando uma chicotada de fogo. É isso, é que dói e queima ao mesmo tempo. E teve alguém na sua família também que teve fibromialgia ou não? Olha, a minha tia, por parte de pai, a gente desconfia que ela tem. Mas ela tem mais de 80 anos, mas ela é muito mais forte que eu. Porque ela fala, eu tive isso. Ela coloca como se tudo fosse pequenininho, né? Sim. Eu tenho muito que aprender com ela. Eu tenho mania de falar o que eu realmente estou sentindo. Eu não sou essas pessoas que não querem dar o braço a torcer e falar, não, tá tudo bem. E não tá, porque a minha cara diz que não tá. Não, então e graças eu já a Deus falo. que você fala, porque essa honestidade às vezes dá confiança, dá uma inspiração nas outras pessoas de falarem também. Eu também tenho dor, eu também. Porque as pessoas querem, ninguém quer ficar reclamando, né? Ninguém É muito quer ficar. chato reclamar. É uma coisa desagradável até. E as pessoas falam, não, eu tenho que começar a ser fiel ao meu corpo. Eu fui uma pessoa que por muito tempo, quando eu tive meu câncer, depois que eu tive meu câncer, eu desmaiava. E eu não sabia que eu estava com outro problema. E eu continuava lá fortona. Não é nada. É só porque eu fiz a quimioterapia. Até eu chegar ao ponto de quase morrer. Para descobrir que foi, né? O meu corpo estava falando, para. Eu não parava. Exato. Então a gente tem que aprender a respeitar o corpo, né, Dani? E falar para as outras pessoas. Isso. Então eu acho muito pedir ajuda quando precisa. Isso. E uma pessoa como você, falar mesmo. Gente, não tô bem, preciso descansar. É um bom exemplo para as mulheres, não terem que ficar fingindo que são mulheres maravilhas. Porque a sociedade impõe isso. Por quê? O que é uma pessoa de sucesso, né? O que a sociedade fala, né? A felicidade extrínseca, ou seja, aquela felicidade que é baseada no que é por fora de você e não por dentro, né? Que você tem que ser rica, né? Você tem que trabalhar muito. Você tem que tá bonita, magra, com a melhor pele, tem que sempre parecer jovem. Você tem que ser uma excelente profissional, uma excelente esposa, uma excelente mãe. Você tem que ser melhor em tudo. Você não pode fraquejar, ou não é? Sim, Mulher Maravilha. Você tem que ser Mulher Maravilha. Se não for, você é uma fracassada. E aí o corpo fala assim, para. É melhor você descansar. É melhor você parar. Ah, não vai parar não? Então eu vou parar você. Sim. Então você vai aproveitar e vai aprender o que realmente são os valores da vida. Então hoje em dia, eu dou muita importância para o meu momento de descanso. E assim, eu valorizo. Quando um passarinho passa, eu falo, olha... Né? Às vezes eu tô orando assim, passa aquele passarinho lindo. Aí eu falo, obrigada, Deus. É um sinal que tu ouviu minha oração. Sim. Sabe? Eu começo, eu valorizo mais a natureza, já tem alguns anos isso. Eu valorizo os momentos que eu tô rindo com a minha família, que a gente está se divertindo. Isso para mim que é importante. Eu não tô nem aí mais porque eu não era assim, tá? Eu era workaholic.
Você acha que essas coisas de workaholic, de estresse, pode ter começado a fibromialgia aí? Ou é uma coisa… Eu acho que são ingredientes Uhum. para uma receita, no caso, dar errada. Uhum. Né? Então, tem o estresse, tem a autocobrança, né? Tem algum trauma que você pode ter sofrido durante a vida e tem a tua expressão genética. Ao meio ambiente que você vive, tudo isso. E tem uma questão de código genético que você também tem o teu DNA e tem a maneira como os seus genes se expressam. O teu DNA pode não mudar, mas a tua epigenética, a tua expressão genética muda sem alterar a tua cadeia de DNA, entendeu? Então, por exemplo, às vezes você faz um teste de DNA e tá lá, você tem uma tendência a ter certas doenças. Não quer dizer que você vai desenvolver essas doenças, porque depende de uma série de fatores para que isso se desenvolva. A mesma coisa ao contrário. Às vezes você fala, eu não tenho, meu DNA diz que eu jamais vou ter esse tipo de doença, não tá lá. Mas se você tem uma vida de estresse, se você se alimenta mal, se você é uma pessoa que vibra negativo, né? Se você… Aí a receita, né, do bolo para dar errado. Você tá preocupado com o que os outros pensam, você quer superar as expectativas do outro, não a sua, né? Porque a gente não aprende, não tem escola da vida. A gente vai para a escola, a gente não aprende como viver. A gente não aprende como se alimentar. A gente não aprende como gerenciar o estresse. Sim. A gente não aprende como ser líder. A gente só aprende a obedecer, alcançar metas, competitividade. A gente não aprende empatia, né? A gente só aprende tudo que, na verdade, faz mal para a nossa saúde. Então, eu aprendi na pele isso e resolvi ter isso como lição. Sim. E falando em lição, né? Vamos ver aqui, tem um livro que você escreveu, que eu tô louca para ler. Já ouvi falar, A Pessoa Mais Feliz do Mundo, Dani Valente. Me fale um pouquinho sobre essa decisão de escrever esse livro, esse título, sobre o que é isso? Esse título, eu estava conversando com a minha editora, e ela que sugeriu o título do livro, e eu falei, Renata, mas que pretensão é essa de falar que eu sou a pessoa mais feliz do mundo? Ela, não, eu peguei do seu texto, que o dia que você acordou sem dor e com energia, e que você se sentiu a pessoa mais feliz do mundo, que você não precisava de nada naquele momento, nada que te oferecessem ia fazer você mudar esse estado. Eu falei, você tem razão. Sim. Então, a pessoa mais feliz do mundo, a gente pode se sentir a cada dia. Não é um estado que, alcancei. Agora eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Não é isso. É aquele dia que você acorda, que está tudo bem, que você tem energia para fazer suas coisas, que você sorri com seus amigos, com a sua família, que você se vê cercada em bons relacionamentos e que você não tem dor. Um dia que você não tem dor e que você tem energia para fazer o que você quiser, você é a pessoa mais feliz do mundo. Sim. E tem tantas pessoas que já são felizes porque não tem dor nenhuma, né? E não sabem o que é ter uma dor. E estão ali reclamando, negativas, tristes, né? Eu fui uma dessas pessoas. Eu confesso que muitas vezes eu estava bem negativa e depressiva antes de ficar doente. Depois que eu passei pela minha doença, eu falei, nossa, tipo… É como você mesma falou, né, Dani? Tudo tem valor. Um passarinho cantando lá fora, uma flor que você vê na rua, uma conversa, um abraço. Tudo tem outro sentido, né? A vida muda. E eu sou chorona, né? Então, assim, às vezes Valentina, minha filha, chega e já perdi a credibilidade, eu tá chorando, não importa. Ela já olha, ai mãe, tá chorando. Porque quando tem uma coisa muito bonita, eu choro. Sabe? Quando eu tô andando com eles, assim, às vezes estou na Disney, andando. Que, aliás, eu não vou faz tempo por causa desse negócio, né? Então, quando eu consigo andar num parque, aqui um parque aqui é pra atleta. Tem que andar bastante, né? Ou tem que pegar aqueles carrinhos. Aqueles são gostosinhos, já fui. Aquilo é ótimo. Nossa, eu adoro. Eu descobri aquilo lá. Eu tinha maior lá. preconceito. Eu também tinha. Eu falei, não, jamais vou andar nisso, porque eu ainda consigo, né? Aquela coisa, né? Depois que eu experimentei aquele carrinho. Você tá igual, então agora você vai com aquilo. Eu tô assim também. Maravilhoso. Não, porque a gente paga um preço de andar tudo aquilo lá. Não é verdade? É cansativo. Porque na hora, às vezes a gente até aguenta. Mas no dia seguinte… É isso que acontece. Nossa, é um preço muito alto que a gente paga. Sim.
Aquilo lá é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Aqui nos Estados Unidos tem essas facilidades, né? Que são Até muito no boas. mercado eu uso. Só quando é muito rápido, assim, e que eu tô muito bem, aí que não, porque a gente tem que mexer o corpo. Mas, assim, quando eu vejo que, isso aí não vai dar certo pra mim, eu peço ajuda. Eu não tenho mais vergonha de pedir ajuda. Eu acho isso lindo, Dani. Eu acho isso muito bonito, porque a gente tem, sim, um certo orgulho, uma dificuldade de aceitar o que, às vezes, aconteceu na vida da gente, né? Que eu acho que um passo pra cura é aceitar, né? E no seu caso, eu sei que a fibromialgia, infelizmente, ainda não tem uma cura, né? Não tem. Pois é. E pelo que eu vejo, assim, é multifatorial mesmo. Então tem uma questão de trauma, sim, que é como se foi dada a largada. É como se a pessoa tivesse uma predisposição para ter a fibromialgia, mas nunca se manifestou. E aí, geralmente, pessoas que eu até conversei, que têm doenças autoimunes, geralmente eu falo assim, me fala aí, o que aconteceu quando você percebeu que estava doente? Aí a pessoa, lembra. Um pouco antes aconteceu alguma coisa que ela falou, eu era antes e depois disso, sabe? Então isso é a largada, e aí depois fica totalmente tudo desequilibrado. Então aí para você voltar para o seu eixo, para você voltar para os trilhos, você tem que cuidar de uma alimentação, você tem que fazer uma meditação, orar muito forte, ter uma consciência que você é um todo, né? São vários corpos, né? Tem o seu corpo físico, que ele é afetado por último. Primeiro tem o seu corpo espiritual, emocional, psicológico, energético, né? E o físico. Então você tem que tentar fazer o que tiver ao seu alcance. Também não procure a perfeição, porque se a gente ficar muito obcecada com a perfeição, aí fica... Aí não... Eu acho que anda para trás mesmo. Exato. A perfeição às vezes te atrasa em vez de te adiantar. Exato. Então, assim, você se aceitando, procurando viver num ambiente tranquilo, né? Fazendo o que é melhor para você na medida do possível, eu acho que é como se a poeira ficasse mais baixinha, você volta a ter um equilíbrio. Sim. Dani, ainda não li seu livro, mas quero entender um pouquinho. Mas você vai ler, né? Não, com certeza. E olha, porque eu realmente entendo a pessoa mais feliz do mundo, mas eu quero entender aqui, você está falando aqui sobre a fibromialgia, certo? Sobre doenças crônicas em geral. Conseguir superar emocionalmente, né? Ou aceitar o que é, para quem for ler o livro. Nesse livro eu conto um pouco, não só da minha história, sim, mas eu mostro um pouco das pesquisas que eu fiz, de tudo quanto é teste, de tudo quanto é tratamento que eu fiz, pelo que eu passei, o que deu certo, o que não deu certo, falando dessa coisa dos corpos, falando sobre a epigenética, da expressão genética, e como a nutrição é importante para a nossa saúde de maneira geral. Sim. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, essa coisa do wellness, de tudo orgânico, né? E que eu concordo, mas tem que ter um pouco de cuidado também, que tem gente que exagera, né? No teu caso. É claro que a alimentação, né, é fundamental você ter uma alimentação boa, voltada para o teu problema de saúde. Mas não é só isso, né? Então, se tem que fazer a quimioterapia, tem que fazer a quimioterapia. E eu acho que tem que ter um equilíbrio, uma combinação das duas coisas. Tem gente que defende só uma coisa ou só outra coisa. Isso é errado, né? Só suco verde não vai curar um câncer. Sim. Né? E se curar, e se curou alguém, amém. Né? Que eu acredito que aí já existem milagres também, né? Existem milagres, mas não é o normal, né? Sim. Então você tem que fazer de tudo para se ajudar. Então, se a alimentação orgânica, uma alimentação com menos açúcar, uma alimentação voltada mais para a natureza, com menos química, te ajuda de uma maneira geral, por que não? Sim. É uma força a mais, né? E eu falo muito sobre isso e como isso interfere, sim, principalmente no nosso intestino. Porque todas as pessoas que eu conheço que têm doenças crônicas têm problemas intestinais digestivos. Ou elas têm constipação, ou tem diarreia, ou tem aquela coisa que alterna entre uma coisa e outra. Nunca faz... Eu adoro falar de cocô, gente. Desculpa aí.
Nunca faz um cocô lindão, entendeu? Aqueles que falam que é uma banana. Exatamente. Aí isso já começa... Vamos explicar como que é o cocô normal? Bota a foto aí, edição. Mentira, não bota não. Então, assim, tem que fazer um cocô que eu falo que é o type 4, né? Tem lá, até no Google você pesquisa a escala, né? E você vê que é o tipo 4, né? Que eles falam que é do tamanho do nosso antebraço. Sim, não fique chocada. Tá? Tamanho do nosso... Ai, que saudade de fazer uma coisa assim. Porque a pessoa, quando vai ao banheiro desse jeito, ela se sente feliz. Não só porque ela tá aliviada, mas ela se sente feliz porque ela produz mais serotonina no intestino do que no cérebro. Então, automaticamente, a serotonina que é produzida no intestino, que é considerado segundo o cérebro, vai essa mensagem para o primeiro cérebro. E ela realmente sente a felicidade. Ela sente. Nossa. Ela fala, meu Deus, eu sou feliz. Sai do banheiro linda, feliz, maravilhosa. Dani, eu nunca ouvi dessa forma. Você acabou de abrir meus olhos para os meus cocôs. É isso. É isso. Eu vou ter que ver e outra, eles tem agora. Que fazer e olhar. Para Sim. analisar ele, se tá bem, se não tá. Porque ele é como se fosse a nota da sua prova. A nota da sua dieta, a nota de como tá o seu sono, de como tá o seu gerenciamento do estresse. Porque se você tá muito estressado, você tem muito cortisol, provavelmente vai prender ou vai soltar demais o intestino. Sim. Então, eu falo, cocô é a nota da prova. Aí, meninos, ó, de olho no cocôzinho. Não, mas é uma forma boa, é uma forma que a gente pode se analisar, né? Sim. Acho que é importante a gente rir, mas é sério mesmo o negócio, sério. né, Dani? Pra quem, é porque eu sou curiosa. Tudo que eu acho que pode me ajudar, e eu compartilho para ajudar outras pessoas, eu vou a fundo, eu pesquiso, eu estudo, faço um monte de curso, sabe? Eu não tô nem, eu não paro, eu levo a sério. Então, essa coisa de ter um intestino saudável, se você tem um intestino saudável, é 70% caminho da felicidade. Sim. E não é que, eu não acho que Deus manda doença pra ninguém, mas eu acho assim, ele usa essas pessoas que passam por isso, porque você tem uma autoridade hoje de falar sobre isso. Você vive isso. Né? Então é diferente escutar de uma pessoa que passou. E é muito bom quando essa pessoa é uma pessoa que tem realmente uma influência, porque tem mais pessoas que vão ouvir, né? Falando sobre realmente como que você está descobrindo pequenas curas, né? A felicidade, coisas pequenas. O cocô que você olha ali. E tenho certeza que tem várias outras dicas aqui no livro, né? De tem coisas bastante, que a gente pode fazer. Bastante. Sem falar que o corpo espiritual é aquele que te dá força para carregar todo o resto. Sim. Né? Então, eu vou te dizer... A fé move montanhas. Então... quando eu escrevi esse livro, eu sempre acreditei em Deus, eu sempre senti a mão de Deus na minha vida, cuidando de mim. Mas aqui em Orlando, em 2023, no final de 2023, eu me converti. E quando eu aceitei Jesus, foi uma virada... Assim, meu Deus. Porque aí, todo aquele peso que eu carregava de ser workaholic, de achar que a gente, nesse sentido, a gente se sente vítima. Eu aprendi que eu não estou sozinha. Sim. Que tem alguém que me ajuda a carregar, que tem alguém que está cuidando de tudo. Então, depois que eu virei essa chave, não que a vida ficou maravilhosa, não que eu não tive mais dor, não. Só que a gente ajusta as lentes e vê o mesmo problema com um ponto de vista diferente e bem mais leve. Sim, e com certeza ele usa a tua vida para atingir outras vidas em todas as formas, E eu obedeço e aceito, porque não é nada sobre mim. Dani, que lindo. Não é. A gente tá aqui mesmo para aí para servir o próximo e falar das nossas perrengues. Exato. Para que o próximo possa ver, né? E também superar, se a gente supera coisas, todo mundo pode superar alguma coisa na sua vida, né? E com certeza, eu acho que a parte espiritual, para as pessoas que passam por coisas assim, é uma parte fundamental para conseguir sair, né, desse buraco, da hora que parece que tá tudo escuro, você fala, não, tem uma luzinha ali. Tem uma esperança ali. Eu não tô sozinha. Exatamente. Né? E por mais que você sinta dor, você fala, ok, eu tava lendo um trecho da Bíblia outro dia, que é na nossa fraqueza que a gente é forte. Né? Nos nossos piores momentos é que a gente se aproxima mais de Deus. Sim. Nos nossos piores momentos é que a gente consegue ver quais são os melhores momentos, que a gente consegue enxergar a beleza que a gente não enxergava antes. Então, se a fibromialgia serviu para me trazer isso,
para eu olhar o mundo dessa forma, valeu, foi uma professora rigorosa, mas eu sou agradecida por isso, entendeu? Porque antes de passar por isso e sentir a presença de Jesus na minha vida, do que ficar afastada dele e não ver, não conseguir entender o porquê que a gente está aqui, para que a gente veio. Vida com propósito. Vida com propósito. Não que não tivesse um propósito, mas hoje você tem um propósito muito além dessa terra. Exato, né? Exato. Porque a gente tem mania de procurar qual é o nosso propósito. Sim. Quando a gente descobre que não é sobre a gente, que a gente participa de um propósito muito maior, tira um peso enorme das nossas costas. Sim, porque pensa, se alguém fala, olha, você tem tudo, você põe o seu mindset no lugar, você vai conseguir tudo por você. E se você não conseguir, você se sente muito mal. Né? Fala, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer. É muito sacrificante. Agora, quando você sabe que você faz parte, que todos... eu sou roteirista, né? Então, assim, todos os personagens no meu roteiro, do protagonista ao personagem que fala uma coisinha, até dos personagens que não falam, todos eles são importantes para que o meu filme saia bom. Sim. Então, eu penso dessa forma. Eu falo assim para Deus, Deus, qual é o meu papel no teu filme? Sabe? Não importa. Meu papel no teu filme, de repente, não é nem na frente das câmeras. Meu papel no teu filme é servir café para quem está atrás das câmeras. Exato. Que assim seja. Eu quero servir, entendeu? Sim. Eu acho que servir é o maior presente da nossa vida. Quando a gente serve, a gente sente que a gente está recebendo esse presente. Deus usa a gente e a gente é uma ferramenta aqui, A né? gente é uma ferramenta. E eu acho lindo. Eu fiquei muito emocionada até de saber essa parte da sua história, que eu acho que isso realmente traz um propósito em tudo que a gente passa, porque às vezes até, não que justifique a dor, mas melhora essa dor, com certeza, tem uma razão que a gente pode usar tudo isso para ajudar o próximo e ter autoridade no que você está falando. Porque concorda que tanto essa doença grave que você passou, tanto quanto a minha, que não é... grave também. Assim, long term. Sim. Né? Se a gente poderia ter escolhido o caminho da revolta. Sim. Não poderia? A gente poderia ter ficado com raiva. Esse caminho. Eu vou ficar com raiva, eu não aceito. O que eu fiz para merecer isso? Não é esse o pensamento? Nossa, a pergunta era por que eu, por que eu? Porque até eu entender por que não eu. Né? Exato. Por que não eu? Exato. Então, o que eu vou tirar disso? Sim. Né? Não, é verdade. A gente aprende muita coisa e pode refletir isso pro próximo. Eu fiquei muito feliz de ter conversado com você e saber essa parte da sua história. E saber que você está usando ferramentas como escrever, né? Você já era uma roteirista, mas agora escrever um livro para poder passar isso para as outras mulheres, eu acho que é fantástico e traz você para um outro nível de... Não outro nível que você sempre foi muito competente, mas eu digo um outro nível porque é um nível mais da espiritualidade das pessoas, do coração das pessoas, do que elas sentem, né? E você mexe com isso, falando sobre a sua batalha. Então eu sou muito grata por você tá compartilhando, não só com as gringas, mas eu tenho certeza que você tem um alcance de muitas mulheres no Brasil, aqui nos Estados Unidos. E eu tenho gratitude pela sua vida, por você estar aqui hoje, contando a sua história, né? Me deixa muito feliz e muito grata. Eu que tô muito Dani, feliz. deixa uma mensagem para as gringas aí sobre superação, sobre uma mensagem muito a ver com o que você passou, mas também com o que você deseja a elas. Olha, eu desejo que as mulheres que estão aqui, porque todas nós precisamos de apoio, que vocês não se cobrem tanto, sabe? Que essa sociedade que fala que você tem que vencer, você que sabe o que é vencer para você. Então, seja feliz um dia de cada vez, se cuide com amor, aceite quem você é e trate bem as pessoas à sua volta. Só isso. Nossa, lindo. Um dia de cada vez é muito importante mesmo. Obrigada, Dani. Foi um prazer te ter aqui. Eu que agradeço. Vou ler esse livro aqui. Vou te mandar uma mensagem falando quais foram as coisas aqui. Porque com certeza vai me ajudar com muitas coisas também, viu? Se Deus e onde quiser. que as pessoas podem encontrar o seu livro se elas quiserem comprar o seu livro? Aqui nos Estados Unidos, pela Amazon. Amazon. Na Amazon tem. Facinho, hein, gente? É só muito fácil. Ali e ver. Entrega rapidinho em casa. Obrigada. E mais um podcast das gringas aqui com essa especial, porque, gente, ela foi especial pra mim, porque
eu vi muitas coisas dela quando eu era adolescente. Então, tipo assim, é quase que é uma honra, mas também é uma alegria de saber que eu também estou conseguindo me desenvolver, vencer meus medos, né? E tá aqui, cara a cara com você, olhando. Ai, tá até assim uma coisa, eu falo, gente, Deus foi muito bom comigo também. Mas muito obrigada, gringas. Olha, toda terça-feira, 8 horas da noite, quero te encontrar no podcast das gringas, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.